TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E nós temos sempre convidados para levar alguma coisa interessante até vocês. Para tanto, hoje nós trouxemos o professor Luiz César Dias Moraes, para a gente falar de uma coisa que a gente vê escrito em jornais, etc., ouve falar, e muita gente não sabe o que é EAD. A gente vai discorrer sobre isso. Muito obrigado pela vinda aqui, professor Luiz. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar com você aqui e estar participando desse evento do Simpro. Eu estava vendo aqui, inclusive, os dados do entrevistado. Eu não vou falar aqui que a gente vai ocupar meio programa, mas o que esse homem tem de láurea e de conhecimento a respeito de EAD, certo? É uma coisa incomensurável. Luiz, o que é EAD? Basicamente, a gente, no âmago da questão, é a separação física entre aluno e professor. Ou seja, toda aquela mediação didático-pedagógica, aquele entremeio, ele é composto por TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação. Quando a gente fala tecnologia da informação e comunicação, a gente não está só falando de coisas ligadas à computação, eletrônica, internet. Por exemplo, uma carta é um meio de comunicação. O rádio, uma onda de rádio, é um meio de comunicação. E entre isso, uma série de coisas. Na verdade, a EAD ela se caracteriza também por você poder viver momentos assíncronos, ou seja, quando o professor não está online ou não está presente, o aluno pode estar estudando e vice-versa. E esse EAD, ele tem a mesma eficácia do ensino normal, dito normal? Vários estudos mostram que a eficácia dele, pelo menos no ensino superior aqui no Brasil, a gente tem uma avaliação que se chama ENAD, que é o Exame Nacional de Estudantes, né, do Ensino Superior, que ela é trienal. Geralmente esses alunos que fazem o ENAD e são de educação à distância, eles vão melhor do que os alunos de educação presencial. Então as notas deles são melhores do que os alunos da educação presencial. E no caso de um aluno de medicina, por exemplo, que queira exercitar uma situação cirúrgica? Uma prática. Exato. Hoje já existem laboratórios, né, tanto presenciais como virtuais, onde você tem pacientes que não são humanos. Então hoje, com o advento da realidade aumentada, da realidade virtual, você consegue inclusive operar um paciente virtual ou um boneco e ele te dá as sensações como se fosse um ser humano, te retornar ao ser humano, sem o risco, é óbvio, né, Cláudio, de esse paciente Sim. morrer. Tá certo. Pode até acontecer dele vir a morrer, né, dependendo do que o aluno fizer. Tá? Mas a gente vai ver aqui durante a nossa conversa que existem casos e casos. A gente vai ter situações onde a EAD ela vai ser complementar e não ela vai ser o elemento principal, onde você não tem como substituir a parte humana ou um determinado recurso que precisa estar presencialmente. Quando a EAD começou? Qual foi o início disso? A EAD começa ali no final do século XVIII, vem caminhando, nessa época até o meio do século XIX, final do século XIX, a gente está falando de curso por correspondência, a gente está falando de gente entregando curso via carta e em lombo de jegue, né? Ou no lombo de cavalo, e essa pessoa ia fazendo algum curso, a instrução que ela tinha, a gente está falando da Europa principalmente. No final do século XIX ela começa a chegar ao Brasil, e já com relatos, inclusive com anúncios em jornal. Então a gente já tem alguma coisa ali no final, 1894, 95 no Rio de Janeiro, de gente fazendo comercial de cursos à distância. Por correspondência. No jornal, por correspondência. E aqui em São Paulo, através do Estadão, se não me engano, em 1903 a gente já tem o primeiro anúncio, né? Tipo, ganhe dinheiro com curso fazendo coisas em casa, aprenda em casa sem sair de casa, vá não precisando ir à escola, coisas desse tipo. Tá? Existe alguma avaliação da eficácia de um curso à distância, um curso presencial? Existem várias avaliações. Hoje as ferramentas te possibilitam isso de forma automática, online, em tempo real, e possibilitam também que você consiga mudar o trajeto
o que a gente chama de caminho do aprendizado dos alunos. Tá? Se a gente for falar especificamente do MEC, ele utiliza os sinais, né, que é um sistema de avaliação que é composto lá por uma série de itens, na verdade são 5 eixos que são avaliados quando uma comissão de avaliação vem a uma universidade ou a uma faculdade, um centro universitário, e ela avalia corpo docente, infraestrutura, material pedagógico, uma série de coisas e inclusive o desempenho dos alunos. Como é que os alunos estão indo nas disciplinas à distância, nas disciplinas presenciais e também nos cursos puramente presenciais e puramente à distância. Essa avaliação é passível de ser feita com a eficácia? Na verdade, assim, essa avaliação ela não só avalia a escola, como avalia o aluno, avalia o corpo docente, mas a preocupação principalmente do governo, é avaliar o aluno, né? É saber se esse aluno ele entra com conhecimento e sai com esse conhecimento expandido. Então essa avaliação é feita assim, é bem criteriosa, são vários exames, não só esse exame que o MEC faz através dos sinais, mas através do ENAD, e isso ocorre aqui no Brasil em várias outras instâncias, por exemplo no ensino básico o IDEB, né? Faz com que os alunos sejam avaliados para saber. Então a gente teve agora em 2015 o pior dos IDEBs que a gente teve até então. Então o governo está reformulando uma série de coisas, o ensino fundamental e o ensino médio, para que se tenham resultados melhores daqui para frente. Mas se me perguntar, é efetiva a educação à distância? É bastante efetiva. Aí, a gente vai continuar esse bate-papo já, logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, e hoje recebendo o professor Luiz César Dias Moraes, falando de ensino à distância, EAD. Com relação a esse decreto, a gente conversava agora antes da gravação do programa sobre esse decreto-lei 9.057. O que vem a ser isso? Na verdade, assim, a EAD ela já era regulada já há bastante tempo. Ela já aparece, né, na Lei de Diretrizes e Bases, lá no ano de 96, que é aquela lei que o pessoal chama Lei Darcy Ribeiro, né? Saudoso Darcy Ribeiro, que elaborou toda a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. E lá ele já falava, no artigo 80, já contemplava a educação à distância, né? A gente teve alguns decretos. Um importante foi o decreto de 2005, que foi o 5.622, que definia mais ou menos como que seria o funcionamento, mais ou menos não, aliás, muito bem definido, como deveria ser o funcionamento da EAD no Brasil, ou seja, regulando isso. E agora, depois de 12 anos, saiu um novo decreto, que é esse 9.057, que traz algumas novidades e algumas, vamos dizer assim, ajudas para aquelas escolas que estão muito longe das capitais e que são menores, né? Tem um poder aquisitivo menor do que os grandes grupos aí. Então essa lei vem para ajudar isso e, lógico, para expandir a educação no Brasil, não só a educação à distância, como a educação num todo, principalmente no nível superior. Então o que esse decreto traz de novo, né? Então, por exemplo, até o decreto anterior, a gente tinha uma situação onde que uma universidade, ou um centro universitário, ou uma faculdade, para poder oferecer um curso à distância, ele obrigatoriamente tinha que ter esse curso presencialmente. Sim. Com esse novo decreto, há uma desvinculação, ou seja, você pode ter uma universidade, um centro universitário, que é só com cursos à distância, sem a necessidade de ter o curso presencial.
Então isso facilita bastante. Você não precisa de prédio, você vai ter o mesmo número de professores, vai precisar de uma infraestrutura tecnológica, vai precisar de todo o arcabouço, mas o prédio em si você não vai precisar disponibilizar. Isso ajuda também na questão dos polos, porque até então você tinha uma situação nos polos, apesar de ainda não ter sido publicado nenhuma portaria específica para polo agora, depois do decreto, a gente imagina, né, que essa portaria vai trazer algumas novidades, como, por exemplo, a não necessidade obrigatória em alguns cursos, é lógico que dependendo do projeto pedagógico do curso, de ter um polo presencial. Outra coisa é que a faculdade ou a instituição de ensino ela vai poder se filiar a empresas preferencialmente também da área de educação para trabalhar nesse polo sem a necessidade de ter uma estrutura toda formada dentro do polo, ou seja, aproveitar a estrutura que está ali sem obrigatoriamente ter tudo ali dentro, professor, biblioteca, no caso a biblioteca virtual a gente está acreditando que ela vai ser completamente substituída em relação à biblioteca física presencial, que era uma obrigatoriedade. Então, há algumas, não vou dizer facilidades, porque continua-se tendo a necessidade de pedir o credenciamento do curso no sistema EMEC, ter esse protocolo, esperar a visita de uma comissão do INEP-MEC, vir avaliar esse curso, vir avaliar o polo e falar se esse curso ele está ou não apto a ser dado. Um outro ponto importante é que assim, as instituições que têm autonomia, ou seja, os centros universitários e as universidades, que elas podem abrir curso sem necessariamente pedir para o MEC, agora eles ganharam uma grande vantagem, que é o quê? Eles podem abrir os polos, designar os polos, sem a necessidade do MEC vir fazer a avaliação inicial. Não que o MEC não virá depois, o MEC virá sim, mas inicialmente você pode abrir isso para as que têm autonomia. A faculdade, por exemplo, não pode fazer isso. Tem que credenciar o curso e tem que esperar a comissão do MEC vir para avaliar o curso e aprová-lo ou não. Tá? Nesse caso, a avaliação final do educando em EAD, essa avaliação não tem que ser feita presencialmente? Sim. O que esse decreto está trazendo é que, assim, dependendo do projeto pedagógico, né, não vai haver a necessidade, a obrigatoriedade desse aluno ir ao polo. Mas isso se justifica da seguinte forma. Existem cursos hoje que a gente tem a situação assim. O aluno desenvolve um curso de redes de computadores, por exemplo. Ele tem um simulador que é fornecido pela instituição, onde ele consegue simular tudo aquilo que ele faria fisicamente num laboratório virtual, numa rede virtual. Então, sem ter que crimpar cabo, sem ter que ter um roteador fisicamente, então ele consegue fazer as avaliações dele, as avaliações à distância, inclusive mandando já informação para o professor, para quem está dando o curso, ou tutor, no caso, que é uma designação da educação à distância para o professor que monitora a disciplina, de forma que ele não necessite obrigatoriamente de um apelo físico, de um polo físico para estar ali. Até porque o MEC percebeu, né, já sabia disso, é lógico, mas que as distâncias aqui no Brasil, principalmente se você for no norte do país, elas são gigantescas. Então, para ir a um polo, a pessoa às vezes gasta 3, 4 dias de barco para conseguir chegar a um polo. Então, a ajuda é nesse sentido. Mas todo o trâmite de certificação, de credenciamento, ou recredenciamento, ou de alteração de universidade, centro universitário para universidade, continua. Não foi tirado o trâmite necessário. O que acontece é que a lei em si ela está auxiliando numa demanda que está acontecendo. Com a evolução das tecnologias da informação e comunicação, é viável que se mudem leis que, por exemplo, estava com um decreto de 12 anos atrás, então já não é mais a realidade atual. Dadas as proporções continentais do Brasil, certo? O Brasil ele está todo coberto, certo,
para um EAD? Já estava coberto, mas a gente tem duas situações que eu acho fantásticas, que aconteceram agora. A gente está falando de um decreto que foi publicado dia 25 de maio agora, então tem 20 dias, né? Bem recente. E a gente pode falar, por exemplo, que a gente acabou de lançar um satélite geoestacionário, né? Que vai cobrir todo o Brasil com internet de altíssima velocidade. E isso foi, acho que também no começo de maio. E agora, no comecinho, se não me engano, dia 13 de junho, então há uma semana atrás, poucos dias atrás, acabou de chegar um novo cabo submarino que vai ligar o Brasil aos Estados Unidos. Então a gente vai ter aí mais 2 canais de comunicação que vão facilitar muito a comunicação de dados, né, a comunicação de vídeo no Brasil nesse momento. Um advogado formado numa faculdade normal, usual, com aulas presenciais, e um advogado formado EAD, certo? Eles têm o mesmo nível de eficácia profissional? Isso já, logo após o nosso intervalo. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi de volta aqui hoje com o professor Luiz César Dias Moraes, falando de EAD aqui no Simpro. Se você tem alguma dúvida a respeito de perguntas que normalmente a gente acaba não fazendo no transcorrer do programa, entre em contato com o Simpro. Simpro fica na Rua Carmela Dutra 147, telefone 11 4799 7066 ou 4799 1106. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi@uol.com.br e o site www.simpromogi com N de Noruega, simpromogi.org.br. Com relação ao que perguntava no bloco anterior, professor. Eficácia, né? Exato. Como eu estava te dizendo alguns momentos atrás, a eficácia, a gente tem a avaliação do ENAD, é uma avaliação bastante densa, né? E muito já institucionalizada no Brasil, e ela realmente demonstra que os alunos de EAD assim, geralmente vão melhor do que os alunos presenciais, né? Mas a gente tem que também ver algumas características da EAD. Geralmente o aluno ele tem um pouco mais de idade, ele é um pouco mais autodidata, tá? E ele está numa situação focado, ele tem um foco, né? Ele tem uma didática de estudo que não é muito comum a maioria dos alunos, tá? Se bem que se a gente for analisar aí dados do MEC entre o censo, né, de 2003 a 2013, nós tivemos aí 3,3 milhões de alunos matriculados no ensino superior, sendo que 1,1 milhão, ou seja, 1/3, à distância, tá? A gente também tem que lembrar que o sair do curso, o abandonar o curso na EAD é maior do que no presencial. Por não ter essa autodisciplina, né, a maioria dos alunos não terem ainda essa autodisciplina, eles acabam entendendo que a EAD é uma coisa fácil, quando na verdade, muitas vezes é uma coisa que vai cobrar muito mais dele do que um aluno presencial. Um exemplo, no EAD não há faltas. Então assim, hoje estamos vivendo uma greve de ônibus. O aluno não pode vir à faculdade, o professor não pode chegar. No EAD a aula está lá. Então o aluno da casa dele, do serviço dele, pode fazer a aula e a aula será cobrada. Diferente de uma aula que não foi dada por algum motivo no presencial. Então, via de regra, os alunos têm sim a mesma eficácia. É bom também a sua pergunta,
Sim, um diploma de educação à distância e um diploma presencial não tem diferença nenhuma. Não vem escrito num diploma de educação à distância que ele é à distância, como também não vem escrito num diploma de educação presencial que ele foi presencial. Vem sim a carga horária desse curso. Tá? E se nós fizermos uma avaliação do custo em si, do ensino à distância e do ensino presencial, qual é a diferença? Hoje é bastante grande, né? E isso sem a gente avaliar, sem a gente pensar, por exemplo, em gasto com gasolina, com transporte, com perda de tempo no trânsito. O tempo está cada vez mais caro, né? As pessoas estão precisando cada vez mais de tempo, ou para se divertir, ou para estudar, ou para trabalhar. O que não se pode é perder tempo. Então a EAD é uma dos pontos mais interessantes dela e mais importantes é que você, via de regra, não precisa perder tempo com esse tipo de coisa. Além do que, não vamos nem falar de violência, tá? Não vamos falar de frio, de calor, de uma série de coisas que podem acontecer nesse entremeio aí, né? Em favor da EAD. Mas e o custo em si? Ah, tá, desculpa. No final. O custo, em média, ele é muito mais baixo, né? Da ordem, se a gente for pensar num curso da área de exatas, de 50%. Então, se você tiver um curso com um ticket de 1.200, a distância vai custar 600. Além do que, tem todo esse entorno que o aluno vai acabar não gastando, porque não vai gastar com livro, porque o livro vai estar incluso, não vai gastar com o transporte, não vai gastar com o laboratório, que já vai estar incluso. Até casos, né, onde os alunos preferem se matricular em cursos à distância para poder ter acesso a algumas coisas que os alunos do ensino presencial não têm. Alguns recursos que os alunos de ensino presencial não têm. No caso, por exemplo, de uma faculdade de agronomia, Tá. em que existem aulas de campo, em que o aluno ele vai realmente para o campo, vai mexer com terra, vai mexer com zootecnia também, idem. Como é que isso ocorre no caso de EAD? Então, existem as especificidades de cada área. Num caso como esse, não tem o que fazer. O aluno vai ter que ter um momento presencial, vai ter que Colocar ter um a mão polo na massa. que vai ser uma fazenda, por exemplo. Mas existem casos, né, como é o caso, sei lá, do exemplo de redes que eu dei, como é o caso, por exemplo, de um curso de química, onde você tem um laboratório de química. Obviamente que seria interessante você ter o laboratório presencial, né? Mas imagina aquela mesma situação que o aluno não pode chegar naquele laboratório ou fica muito custoso para ele. Tá? Então, uma vez por semana eu preciso andar 16 horas de barco para ir, 16 horas para ele já não é mais uma vez por semana, porque ele perdeu 3 dias para fazer isso, 2 dias e meio para fazer isso. Aí eu fico numa dúvida. Não é diferente o aluno manipular, entre aspas, virtualmente num laboratório de biologia, uma placa de Petri, uma pipeta de Hudson, ele manipular isso, certo? Sentir, certo? Ter nas mãos uma pipeta e fazer isso virtualmente, não existe uma diferença? Existe uma diferença muito grande, né? Mas a gente está falando de um país continental, né? Um país, então seria uma forma de adequar isso às proporções, né, do país. Não só isso, né? Muitas vezes, no meu caso, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que um curso presencial para mim hoje já não é mais viável. Porque um dia eu estou em São Paulo, outro dia eu estou no Rio, outro dia eu estou em Curitiba. Assim, então eu não conseguiria fazer um curso presencial. Para um pai de família, por exemplo, tá? Onde esse pai de família precisa ajudar a mãe a cuidar dos filhos. Tá? Então a mãe trabalha até as 10 horas da noite. Como é que ele vai estudar se ele trabalha até as 5 horas da tarde? Sim. Fica numa situação... Agora, a gente volta naquela situação. Existem situações e situações. Vão ter situações que você vai ter que abrir um espaço para o aluno fazer aquele momento presencial e não tem o que fazer. Aliás, né, quando a gente fala de educação presencial, hoje são raros os cursos que não estão baseados naquela portaria 4.059 de 2004, que utiliza 20% à distância, que são os cursos semipresenciais. Então, mesmo na graduação presencial, várias dessas graduações, a imensa maioria hoje,
tem cursos que tem 20% à distância. Aliás, alguns cursos não permitem que seja totalmente à distância. Você tocou no caso do direito. O direito é um curso que não existe o curso de direito à distância. Você não consegue cumprir os 5 anos à distância. A OAB ainda não autorizou isso. Tá? Como acontece com pedagogia, como acontece com ADM, contábeis, algumas engenharias, a maioria dos cursos. Na área da saúde, ainda é uma coisa que existem soluções. Na área da educação física também existem soluções, mas ainda são soluções tecnologicamente muito caras. Esse tema EAD é tema para a gente discorrer mais 5 programas. Infelizmente a gente é obrigado a encerrar aqui, mas se você tiver alguma pergunta ou dúvidas a respeito de EAD, entre em contato com o professor Luiz aqui no Simpro, telefone 11 4799 7066 ou 4799-1106. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi@uol.com.br. Muito grato pela presença, professor Luiz. Volte sempre. Muito obrigado a você e ao Simpro. Até a próxima semana. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.